E aí, pessoal, um menino de 13 anos da escolinha do Grêmio gera a atenção de todo o país e também confronta estruturas. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar de como a gestão Alberto Guerra tratou esse assunto e de uma boa novidade que ocorreu entre a escolinha e Eldorado. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora LR Energia Solar, as placas solares para melhorar o seu dia a dia, as placas solares para você economizar. Você vai pegar sua conta da luz e aqui tem um WhatsApp na descrição do vídeo. Ali você vai conversar com a equipe da LR. E eles vão lhe dizer quanto que você pagaria desta conta da luz se você tivesse as placas solares. E aí você simplesmente projeta para o resto da sua vida. Porque é isso que as placas solares vão lhe dar. Placas solares da LR Energia Solar. Vai ali e compra. E no primeiro mês tu já vai pagar abaixo do que você paga. E isso vai ser para o resto da sua vida. Gente, eu vou falar desse menino, mas colocando aqui algumas relações de categoria de base. Eu não sou muito de anotar, você sabe, mas eu resolvi anotar algumas coisas aqui. Por quê? Porque o Grêmio gastou 270 milhões de reais em compra de direito na gestão Alberto Guerra. 270 milhões de reais em compra de direitos. Do Mike ao Aravena, do Arezzo ao... Escolhe aí o jogador que deu certo, escolhe um que deu certo. Essa é a realidade, ou seja, se gasta muito dinheiro. E o Grêmio tem comemorado internamente a venda de cerca de 200 milhões de reais dos jogadores nascidos em 2005. Dentre eles, o Gustavinho, o Zé Guilherme, o Cauã Kelvin, o Natan Fernandes. O Grêmio valoriza essa venda. E em cima dessa lógica, o Grêmio pega 200 milhões de um lugar, bota em compra e endivida o clube, porque esses jogadores custam muito mais caro do que os que foram vendidos, e assim a coisa está acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Só que o Grêmio, gente, é uma fábrica de bons jogadores, porque o Grêmio tem estrutura, o Grêmio tem o CT do Cristal, o Grêmio tem o CT lá de Eldorado, o Grêmio tem o CT do Profissional. O Grêmio é uma máquina de formar. As pessoas gostam de comparar as estruturas, porque a estrutura do fulano, a estrutura... Claro que outros clubes têm mais dinheiro. E a gente vai até falar nisso quando eu falar desse menino de 13 anos. Mas eu não posso aqui dizer que não tem estrutura aqui. Pelo contrário, todo ano tem jogador saindo daqui. O Alisson, por exemplo, também é da escolinha. O Riquelme, que não é, chegou também menino aqui. Todos já jogaram no Cristal, por exemplo. E quando a gente entende essa situação, é que a gente vê, por exemplo, Gabriel Mack, veio o Chelsea e agora veio o Shakhtar. O Grêmio quer vender a todo custo. O Mack que não quer ir para o Shakhtar, porque sabe que ele pode mais do que o Shakhtar. 18 milhões de euros. O Grêmio está fazendo tudo para vender. Tudo. Mas acho que o Mack não vai adotar esse caminho aí, vai querer um novo caminho para ele. Mack, que pela idade já deveria estar um pouco adiantado. Eu tenho consciência disso. Já deveria estar um pouco adiantado. Vamos falar desse menino, então. A gente chega e acompanha as categorias de base, e aí vendo os eventos, conversando com algumas pessoas, a gente chega no menino chamado Harrison Costa, sub-13. Por onde eu cheguei nesse menino aí, essa aqui é a curiosidade. Não foi pelo Grêmio, ninguém do Grêmio me disse. Foi pelo Palmeiras. Um amigo meu do Palmeiras, conversando com ele, eu perguntei: quem do Brasil impressiona hoje? Jogadores sub-10, 11, 12. Porque ele me contou que as maiores contratações dos olheiros do Palmeiras se dão até os 13 anos. A partir dos 13, 14 anos,
o Palmeiras entende que esses jogadores já estão colocados em clubes. Os grandes, os bons, ou 99% dos bons, com 14, já estão colocados nos grandes clubes ou nas grandes estruturas de base. Então, a força dos olheiros do Palmeiras, ela se dá mais cedo. Até 12, 13 anos. Que ainda pode ter pérola perdida. E eu perguntei para ele, pô, que legal essa história, aonde estão? E ele disse, um dos 3 jogadores que mais impressionam no país está no Grêmio, e chama Harrison. Ele é de Rondônia, ele já é um atleta Nike, ele ganha do Grêmio uma bolsa atleta de 3 mil, e existe um acordo de cavalheiros dos clubes para que jogadores assim tenham esse contrato que é uma bolsa atleta, porque só pode ser remunerado a partir dos 16 anos. Então é um acordo com o Banrisul, ele ganha uma espécie de ajuda de custo de 3 mil reais. Os bons jogadores. E a partir daí as coisas se desenvolvem. Esse menino foi o primeiro atleta do Grêmio a ter uma novidade que existe entre a base e a escolinha, que é um plano de carreira. O Grêmio faz uma entrevista em conjunto com o Eldorado, porque esses meninos vão para o Eldorado só com 14 anos, eu acho 15 anos, não sei exatamente. E aí eles fazem então um plano de carreira, dando todos os passos e como a remuneração dele vai fazer, quais as metas que ele tem que atingir, físicas, técnicas, para ele seguir esse plano, evoluindo, para chegar a uma belíssima iniciativa do Grêmio, belíssima iniciativa, que dá também ideia da necessidade de evolução disso. O que mais me chamou a atenção aqui no confronto de estruturas foi entender, por exemplo, um profissional do Palmeiras ganha mais de 500 mil reais, o chefão do Palmeiras da base. Mais de 500 mil reais. O Palmeiras tem 24 olheiros, ou 44 olheiros contratados até 13 anos. O Grêmio tem 6 e não foca nos jogadores mais jovens. Pelo contrário, o Grêmio até foca nos jogadores mais velhos. Não que não tenha, chega muito jogador jovem aqui, mas essa é a estrutura. Então é muito importante que a gente entenda essa diferença. Com relação ao Harrison, tem pouco material dele aí pra gente olhar. Teve um evento agora no final de semana que eu olhei e ele é impressionante mesmo. Ele é impressionante, assim, o nível de velocidade na tomada de decisão, assim, ele ainda não está maturado, tu vê que é um menino, uma criança, mas é mais um, como o Gustavinho, como o Gabriel Mack, como o Alisson, como o Riquelme, como o Cauã Kelvin. É o Grêmio e a sua força, o Grêmio e a sua estrutura. E da próxima vez que venderem 200 milhões de uma categoria, por favor, não comemorem. A gestão do Grêmio tem que saber que isso é ruim, isso não é bom. Bom é tu ter esses jogadores atuando aqui, dando resultado técnico. E aí depois tu diz, vendi um craque do profissional que me deu um título. E não vendi uma promessa das categorias de base como se aquilo ali fosse uma linha de produção. Não é. Aquilo ali são jovens atletas vinculados e que de alguma maneira criaram um vínculo afetivo com o Grêmio. E que estão saindo daqui para tentar jogar em algum lugar, porque o Grêmio ensinou para eles que aqui eles não iam jogar. Então, por favor, da próxima vez que se vender jogador do Grêmio, primeiro lamenta por ele não ter brilhado aqui. E depois tenta não gastar com jogadores que não têm vínculo nenhum e que muitas vezes entregam apenas problema para o departamento financeiro porque não ganham o suficiente para ajudar o time dentro do campo. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa vida e está na hora da gente mudar isso aqui. Talvez o Harrison, daqui a alguns anos, 4, 5, quando estiver no profissional, o Grêmio já tenha aprendido
Às vezes parece que não aprende, mas quem sabe um dia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.